Então, senhores, brotei mais um vídeo de leve aqui no canal, um tempinho, né, fora, né, aquelas coisas, né, a gente tem que sair, né, tem que sair com meu marido, né, o marido quer sair, quer ir pra lá e pra cá, aí é aquela coisa, né, quando você casa, quando você tem um marido, ele geralmente, ele é muito chato, né, ele quer sair, quer viajar, quer fazer as coisas, a gente fica um tempinho fora, mas já voltei, podem ficar tranquilos. Não morri não, né, o pessoal tá achando que eu morri, mas não morri não. Pode ficar tranquilo que vocês ainda vão ter que me suportar ainda. Mas, nesse tempo que eu fiquei off, teve um caso que estava me chamando muita atenção. Não é o caso brasileiro, sim o caso gringo que eu estava vendo, né? Eu vou relatar sobre ele aqui. Talvez vocês tenham visto também. Mas, tanto o caso gringo como o caso brasileiro me chamaram muita atenção. Mas principalmente o caso gringo que eu vou falar, porque o cara foi... Ele fez um plano muito, muito interessante, assim, vendo de forma fria, né? Ele é, obviamente, um lunático. Mas ele fez um plano bem frio. E o caso do brasileiro, que é parecido, não é a mesma coisa, mas é parecido, porque ambos os caras, eles não lidam com a questão de perder. Foi o caso que ficou famoso no Brasil, né? Onde o cara foi lá, passou os próprios filhos só para conseguir, digamos assim, um modo de afetar, né, de ferir a mulher, de punir a mulher em vida. Porque para muitos homens, né, geralmente o homem que ele é mais, não digo que ele é mais frio, mas como posso dizer, o homem que ele mentaliza muito as ações dele, ele gosta muito de uma punição mais em vida. Porque pensa comigo, o que seria pior, ouvinte? Você tomar um tiro de fuzil na cabeça ou você ser imortal, ser colocado numa caixa e ser jogado no meio do mar, tá ligado? Vai ficar ali dentro de uma caixa no meio do mar, até o dia que a Terra fosse destruída, ou sei lá, o universo colapsasse, uma coisa do tipo, você vai ficar ali eras dentro do mar, afogado ali, preso dentro de uma caixa. Um tiro na cabeça é muito menos pior, porque, pelo menos na minha concepção, né, como eu não tenho concepção religiosa, é só o fim, toma um tiro na cabeça, desliga, acabou. Entendeu? Você volta de onde você veio, que é um nada. Mas, quando o cara ele é mais frio, ele mentaliza geralmente uma punição, uma coisa mais em vida pra mulher, um tipo de tortura, né? Então, quando eu vi esse caso do brasileiro que passou os próprios filhos pra punir a esposa, é simplesmente aquela visão de que o cara pensa assim, cara, eu não quero perder, eu não vou perder, e eu vou, de alguma forma, punir aqui essa pessoa, porque eu me senti de alguma forma desprestigiado, né? Eu me senti ferido e agora eu tenho que punir aquela pessoa 2, 3, 5 vezes mais do que ela me puniu, né? E o ser humano, ele tem uma mania muito feia de que ele nunca quer perder, né? Ele sempre quer ganhar em todos os casos. Eu posso dar vários exemplos para vocês aqui. Primeiro exemplo. Às vezes eu converso com... Parece que é loucura, né? Eu conversando com mulher, uma coisa muito estranha. Às vezes eu converso com algumas mulheres e volta e meia cai no caso de que o corpo é meu, que não sei o que, eu faço o que eu quiser. Eu falo, beleza, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, é o que você deseja, faça, mas você tem que pagar as consequências. Aí sempre cai sempre cai batata. Você começa a argumentar, a mulher vai chegar naquilo de pegar e botar o filho dela para dentro do vaso, né, e dar descarga, né. Aí eu sempre falo assim, tá, você quer o poder, você quer exercer o poder, você tem vários tipos de meio de não ter um filho. Você pode falar pro cara usar a camisinha, ela fala, mas o cara vai falar que não usa camisinha porque é alérgico. Pô, essa desculpa é muito, sempre dou essa desculpa, eu não gosto de usar camisinha não, pô. Ai, coça, dá alergia, faz mal, dá câncer. A mulher mesmo, né? Aí tu puxa lá alguma coisa explicando pra ela, e a mulher já quer transar sem camisinha também, a mulher fala, também não gosto não, aí tu empurra sem e joga dentro, né, pelo menos eu sou da tropa que joga dentro, tô nem aí. Aí, beleza. Aí você tem vários métodos pra você não ter filho, então a mulher, ela tem os métodos dela, o cara pode usar camisinha, o cara pode usar fora, tem um monte de coisa. Mas a mulher vai chegar e falar, mas acontece. Ok, vamos botar na questão que acontece e que vamos ignorar todas as situações onde ela e o cara têm como se proteger. Aí você vira pra mulher e fala, não, você quer o poder de você jogar o teu filho pela descarga. Tudo bem.
Mas vamos botar assim. Então a gente vai liberar essa coisa de você botar teu filho na descarga e vai ser liberado também o homem a não ser obrigado a assumir um filho. Ele não vai ser obrigado a assumir um filho. Você quer? Você aceita essa condição? Então vai ter pro homem e vai ter pra mulher. Aí a mulher, não, mas o homem ele já faz isso de forma natural, é normal hoje em dia. Não, eu não tô entrando nessa questão se o homem faz ou não. Eu tô falando, você vai ter o poder de você colocar o seu filho pra descarga. Eu não vou entrar no termo moral disso não, tá? Você vai ter o poder de entrar, de colocar o seu filho pela descarga. E o homem vai ter o direito de não assumir você. Se você estiver morando com ele, coisa do tipo, e você tiver um filho com ele, ele pode simplesmente não assumir esse filho, seu filho vai ser um bastardo, você aceita isso? Aí a mulher vai sempre tentar levar pro lado de abandono e coisa do tipo. Cara, até hoje eu não encontrei uma mulher que fala, não, aceito. Então, a gente joga da descarga desse lado, vocês não assumem do outro, e vida que segue. Não, nunca é isso. É sempre falando, não, eu não sei se isso é certo, tem muitas mulheres que são abandonadas, ou seja, a mulher ela não quer perder. Ela não quer perder. Ela simplesmente não quer perder. Aí você vai pro lado do homem, né? Aí tu fala pro cara. Aí o cara fala, não, mas eu tô tomando aliança parental, tô tomando isso e aquilo. Tá, meu irmão, mas tipo assim, tu escolheu essa mulher que provavelmente é de procedência duvidosa, você teve... Cara, eu não aceito. O cara fala, não, eu não sabia. A conta... O cara sabe quando a mulher é sucubus, é rata de pista, que não vai servir pra ser esposa e tudo mais. E pior, esses caras parecem que sentem tesão nisso. Se vocês lembrarem, teve aquele caso daquele jogador do Real Madrid, o Militão, que ele ficava... Porra, qual é, cara? Olha a lataria da mulher, da ex-mulher do Militão. Tu olha pra ela, tu fala, porra, essa é a mulher mãe dos meus filhos. Tu fala aí, tu pensa nisso, ouvinte? Tu pensa nisso? Vai lá, abre lá, acho que é Caroline o nome dela. Porra, é impossível tu olhar pra aquela mulher e tu falar que ela vai ser a mãe dos teus filhos, né? Mas aí o cara ficou pressionando a mulher. Aí alguns dizem que era por questão de cidadania europeia, espanhola, alguma coisa num processo assim. Mas enfim, ele ficou perturbando a mulher pra ter filho. Quando teve o filho, ele largou da mulher. Aí esse cara tomou um revés, não aconteceu com ele, mas ele tomou um revés financeiro, de pagamento de pensão, coisa do tipo. Aí ele vai chorar. Ou seja, nenhum dos lados querem perder, cara. Ninguém quer perder, ninguém aceita que você vai tomar uma ação e você tem a chance de perder. Não. Ambos os lados são infantis. Talvez um seja mais do que o outro, isso eu concordo, que no caso é a questão feminina. Mas ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar. Aí você vai ver o caso desse cara que acabou descobrindo que a mulher dele estava traindo ele, mas eles já estavam separados desde o final do ano passado. Então, não sei, a história tá meio dúbia ainda, eu esperei um pouquinho para poder ver como ia se desenrolar, mas tá demorando um pouco. Parece que deram uma abafada, porque está tendo... Acabou, né? Acho que acabou o carnaval no Lixil, né? Aí eu fiquei olhando pra ver, cara, como vai se desenrolar, como vai se desenrolar a história toda, porque tá muito ainda, muito disse-me-disse. Mas até onde eu vi, até fazer esse vídeo, eles já estavam meio que separados, a mulher tava morando sozinha e tudo mais, e ela já tinha um caco de vidro na pista, né, um cara que já tava com ela já. Aí, como o cara não quer perder e quer punir a mulher, porque aí você vê a questão, né, como o ser humano ele não consegue perceber que ele vai perder em certo tipo de ações e situações que ele vai se colocar. A partir do momento que você casou, cara, que você construiu uma família, pode dar certo e pode dar errado. Você perguntar pra mim, qual é a chance de dar certo? De 1/3, né? Você pegar as proporções de divórcios e casamentos, você tem 1/3 de chance de você conseguir dar efetivamente numa coisa boa, né? Basicamente, assim, a grosso modo. Então você tem que estar preparado para as eventualidades. Mas o cara ele não quer perder. O homem ele não quer perder. Aí você pode chegar e falar, não, mas existem as leis, existe a cultura, existe isso e aquilo. Eu concordo. Mas eu penso da seguinte forma. Se você vai casar, minimamente você tem que entender onde você está entrando. Se o cara não fez essa pesquisa mínima, se ele não conseguiu perceber pelos homens em volta dele para onde isso vai, o que isso pode acontecer, a culpa é fundamentalmente dele. É a mesma coisa se abrir uma empresa. É muito comum no Rio de Janeiro
o cara querer parar de trabalhar em áreas, digamos assim, de CLT e querer empreender. Aí o cara fala, não, vou empreender, e ele vai para uma área específica que ele não tem conhecimento nenhum. Aí ele começa a empreender, começa a dar muito errado, aí ele fala, a culpa é da legislação brasileira, a culpa é dos impostos, isso, aquilo. Você foi empreender, você não pesquisou sobre a questão burocrática do seu país ou do seu estado, você não tem conhecimento logístico da área, que é muito comum, os caras têm um sério problema de logística, principalmente no Rio de Janeiro, principalmente quem trabalha com questão de trabalhar muito no Ceasa, no Rio de Janeiro, coisa do tipo, né? Os caras não têm noção de logística nenhuma, de o que ele pode comprar, de o que vende, ele vai meio que testando e vendo o que vai dar certo e o que vai dar errado. Ele não tem um planejamento inicial de como ele vai fazer aquilo, de como funciona o mercado, de como o que as pessoas consomem ou não. O cara não tem essa visão, ele não consegue ter essa visão. Aí ele se fode e ele vai culpar o Estado. De novo, o Estado, talvez o país, tem implicações nisso? Tem. Mas você entrou naquela situação sem nenhum tipo de questão de se precaver, de se preparar para aquilo. E aí você se fudeu porque existia todo um ecossistema naquele processo. Mas, de novo, tanto o homem e a mulher, eles não conseguem colocar na cabeça deles que eles podem perder e eles não aceitam perder. Eles querem se colocar numa situação onde, já que eu tô perdendo aqui, já que eu vou perder, eu vou agora fazer alguma coisa que vai gerar sofrimento a alguém que eu consiga ver que me colocou nessa situação que eu estou perdendo. Ele não consegue falar, perdi aqui, perdi essa batalha, vou para um outro caminho e vou tentar de uma outra forma, porque é assim que funciona o sistema. Eles não conseguem entender que existe o sistema, não conseguem entender que às vezes ou em grande maioria, eles vão perder e eles vão para a última consequência, como acontece com esse cara que passou os próprios filhos, que não entra na minha cabeça fazer uma porra dessa, nem por vingança, e que também até as próprias pessoas falam a seguinte coisa, não, mas ele não tinha que ter feito isso com o filho, ele tinha que ter feito isso com a mulher, ele tinha que ter passado a mulher e o amante dela, o novo namorado dela. Irmão, caralho, tipo assim, olha o nível de pensamento. Você teve problemas no seu relacionamento, sua mulher talvez te traiu, aí a coisa que você tem que fazer é ir lá e passar a mulher e passar o cara. Tipo assim, tu vai destruir tua vida, tu vai destruir a vida dos teus filhos. Tipo assim, não faz nenhum sentido pra mim essa lógica, tá ligado? E eu vi muita gente tentando atenuar com isso. Não, era pra ter passado a mulher, não ter passado os filhos. Não, cara. Era pra ele ter seguido a vida dele. Aceitar que ele perdeu na situação do relacionamento dele. Tentar minimizar isso pros filhos dele não sofrerem tanto, porque vai sofrer um divórcio e todas essas questões, ainda mais com crianças pequenas, é bem complicado. Não, as pessoas simplesmente pegam em que um lado falou assim, cara, ele foi maluco, ele foi cruel, mas ele de fato puniu a mulher, porque ele levou os filhos dela, e isso é uma coisa que ela vai passar a vida toda remoendo aquilo. E do outro lado, tinha pessoas falando assim, não, mas ele tinha que ter feito isso com a mulher dele. E tinha ali algumas pessoas, era mínima, falando a seguinte coisa. Tinham pessoas justificando que deveria colocar mais burocracia, que é o quê? Criminalizar a traição. Cara, isso não vai resolver o problema, cara. Isso não vai resolver. Tá, já tem burocracia pra cacete. Você vai colocar mais, você não vai deixar rota de fuga e a pessoa vai fazer merda, como aconteceu no caso dos Estados Unidos. Não é, obviamente, nos Estados Unidos a traição não é criminalizada, não é um crime, né? Mas é tão tenebroso uma separação nos Estados Unidos que o cara chegou a fazer a seguinte coisa, né? Olha só. Teve um cara nos Estados Unidos em 2023, o nome do cara é Brandon Banfield, né? O cara é ex-agente da Receita Federal. Ele vivia com a esposa dele, né? Vivia com a esposa dele e com o seu filho pequeno. Aí, obviamente, o relacionamento estava uma merda, o casamento estava uma merda e as leis de divórcio nos Estados Unidos são tenebrosas. O Brasil também é? Eu não sei nem qual é pior, cara. Eu teria que me debruçar muito ali para ver os pormenores, mas eu não consigo nem saber se o Brasil é pior do que os Estados Unidos ou os Estados Unidos é pior do que o Brasil. Eu tenho ainda muita dificuldade de entender qual é pior. Eu sinto que pela situação do Brasil,
de você não ter tanto crescimento, tende a ser pior, tende a ser mais oneroso. Mas vamos lá. Nesse caso, nos Estados Unidos, não existe uma questão de traição levar à prisão. E quando eu digo traição levar à prisão, não é tipo assim, você pagar uma multinha, coisa do tipo, não. Os caras estavam levando na situação de que traição deveria ser pena de morte, coisa do tipo. Aí você não dá rota de fuga. E tem até um mangá que eu tava lendo uma vez, que eu entendi o que o cara tava falando, que eu achei muito interessante. Era um mangá de guerra, né? Kingdom. Eu tava lendo Kingdom uma vez e tinha um general que... Basicamente o mangá são a unificação da China, né? Em meia guerra, né? Como se unificou a China, mas feito em mangá. Aí tem um general que ele tinha uma mania, que o processo dele de tomar um lugar é a seguinte coisa. Eu não vou por uma guerra de choque, eu não vou por uma guerra de desgaste, coisa do tipo. Eu vou simplesmente cercar a cidade, não vou deixar ter o comércio, se você não tem comércio, você não tem comida, não vou deixar as pessoas saírem, eu vou danificar todas as fontes de água, de recurso, de comida e coisa do tipo que essa cidade tem, até o momento que eles vão desistir por desgaste, vão ficar muito desgastados e a opção deles vai ser simplesmente a rendição. Aí ele até fala, olha, se eu ir para uma guerra de choque, os caras vão lutar até o final e vai ser um banho de sangue, eles vão ficar com muito ódio, que eles vão perder filhos, netos, vão ter muitas pessoas que vão acabar perecendo por conta disso. Uma guerra de desgaste para mim é muito mais interessante. E esse general era visto como um covarde, porque ele não iniciava guerras no modo da base da porrada, e sim de logística. Então ele olhava a situação e falava, olha, eu vou simplesmente cercar a cidade, passa fome e sede aí, depois você conversa comigo. Mas ele era visto como fraco. Mas ele tinha uma lógica por trás de porque ele fazia aquilo ali, fazia muito sentido. Sempre que ele cercava uma cidade, ele sempre vencia por essa estratégia mais covarde como era vista, né? Então, você criminalizar a traição, botar pena de morte, não vai resolver a situação, cara. Isso não vai resolver a situação. Pode ser inicialmente ter algum tipo de medo, de um medo das pessoas fazerem alguma coisa, mas depois vai continuar existindo da mesma forma, cara. Isso não vai mudar, cara. Não vai mudar. Porque eu, particularmente, acredito que a natureza do ser humano não é casar, ter uma família monogâmica e construir seus filhozinhos, não. O cara quer reproduzir e comer mais mulheres possíveis, se ele tiver poder e condição para isso. A mulher quer sempre o melhor, mais provisão, mais provisão, mais provisão. E tá na genética do homem, tá na genética da mulher, isso não vai ser mudado. E você não vai impor isso como ali, com uma canetada e mudar a biologia ou até mesmo o estilo de vida que as pessoas têm, né? Uma canetada não resolve as coisas. Mas voltando ao caso dos Estados Unidos, esse Brandon Banfield, ele era um cara da Receita Federal, aí ele vai e me coloca uma brasileira para ser babá do filho pequeno dele. Aí aquela coisa, né? Brasileira, a bucetinha nova, né? Uma mulher gostosa. Aí o cara fala, poxa, estou com essa brasileira aqui, mas o casamento com a minha esposa é uma merda. A vida com a minha esposa é uma merda. Vou planejar uma forma de conseguir essa liberdade e ficar com a minha bochileirazinha. Isso, a mulher bochileira sabendo de todo esse processo, tá? Aí vamos lá. Aí ele vai e começa a fazer um plano. Ele, cara, eu preciso acabar com a minha mulher. Porque se eu separar da minha mulher, vou perder casa, vou perder a guarda do meu filho, socialmente eu vou ser mal visto e tudo mais. O que ele pensa? Eu preciso arrumar uma justificativa para mandar a minha mulher para um outro plano de existência. Tirar ela dessa realidade aqui, que é a Terra, que é o planeta onde a gente vive. Aí o cara pensa da seguinte forma, já sei. O que ele fez? Ele pegou as fotos da mulher, anunciou as fotos da mulher nesses aplicativos da vida, que eles eram um casal liberal para atrair um cara. Atraiu o cara falou, porra, vou comer uma mulherzinha, pá, casal liberal, vou esculachar a mulher do cara na frente do cara e vou me dar bem. Aí o cara viu essa situação, achou interessante e falou, vou lá comer a mulher do cara lá. Foi pra casa do cara. Quando chegou na casa do cara, ele simplesmente passou o cara na bala, matou o cara. Quando a mulher dele chegou, a esposa, ele foi lá e passou a esposa. Aí o que ele fez? Ele ligou a polícia e falou, olha só, teve um cara aqui, um cara invadiu a minha casa,
tinha matado a minha esposa a facadas. Eu fui lá, matei o cara. Aí a polícia chegou, olhou e falou, caralho, mano. Tem um cara baleado, tem uma mulher esfaqueada. Porra, parece que foi uma invasão de domicílio. E infelizmente a mulher morreu. O cara chegou em casa e viu o assaltante, matou. É um caso recorrente, um caso normal, né? Parece que foi um caso de invasão de domicílio, morte ali, homicídio e vida que segue. Aí a polícia olhou o caso, olhou, falou, é isso aí mesmo, foi embora e vida que segue. Mas aí as pessoas começam a perceber, porque o cara que tinha o caso americano, que tinha um relacionamento com a brasileira, com a Juliana Pérez Magalhães, não passou muito tempo, o que o cara faz? O cara me coloca a brasileira dentro de casa, já joga as coisas da mulher tudo fora, começa a viver com a brasileira, e o pessoal começa a falar, estranho, né, cara? Não passou muito tempo, o corpo da sua mulher nem esfriou, e tu já tá com a brasileira, que era babá, que morava com vocês dentro da casa, já começou um relacionamento com ela. Isso tá me cheirando a coisa estranha. A polícia bateu os pontos, descobriu que o cara fez todo um plano para ficar com a bochileira que ele tanto amava e acabar com a vida da mulher dele, que era um atraso para ele. Ou seja, existe um sistema burocrático que coloca o cara nessa situação de ter que tomar uma medida drástica para poder, digamos assim, não perder, não sair perdendo. Ele tem que ganhar, ele não aceita a derrota. Então, se passa burocracia, bota o cara numa situação tenebrosa e o cara vai lá e faz merda. Mas entenda uma coisa aqui. Isso não justifica, cara. Tem que aceitar perder, tá ligado? Você não vai ganhar todas. Às vezes, a derrota é dolorida? É. Às vezes, ela não é justa? Não é. Mas você tem que aceitar que você perdeu. Só que tanto o homem e a mulher não aceita perder. Não aceita perder. Aí o que acontece? A polícia pressionou a brasileira, falou, ou tu delata, ou tu vai ser presa de forma perpétua junto com ele. O que tu quer? Aí eu acho engraçado. O cara fez todo esse plano e tudo mais. A brasileira sabia, tá? Fez todo esse plano pra ficar com a mulher que ele tanto amava. A brasileira foi lá e delatou o cara, pegou 10 anos de prisão, ela ia pegar perpétua. Pra ela saiu vencendo, ela falou, não matei ninguém, o plano foi dele aí, eu só sabia. Pegou 10 anos, o cara pegou perpétua. Aí eu te pergunto, não era mais fácil aceitar perder? É muito ruim, separar que não sei o que, é muito burocrático. Meu irmão, a partir do momento que você casou, você fez uma aposta, é um tigrinho. A chance de você perder é muito alta. Muito alta. Se você ganhar, beleza, você vai se dar muito bem, você vai ser muito feliz. Mas você tem chance muito alta de você perder e quebrar a banca, igual no tigrinho. Só que os caras, eles não aceitam perder e eles não aceitam uma situação de vida onde ele perdeu, onde a outra pessoa que ganhou está bem. Eles não conseguem aceitar isso e seguir em frente. Aí vai lá e faz merda, igual o cara dos Estados Unidos. No caso dele, foi muito mais uma coisa com a questão de burocracia da questão de casamentos nos Estados Unidos. Mas é aquela coisa, ele não tinha uma rota de fuga, ele foi por uma medida drástica e acabou com a vida dele. Mesmo se ele tivesse escolhido perder, falar assim, cara, perdi aqui, vai ser guarda compartilhada, eu não vou ter a guarda do meu filho, eu vou ser mal visto pela sociedade porque eu tô no relacionamento com a minha babá, eu vou perder dinheiro, posses e tudo mais aqui porque as leis são brutais, mas ele ainda teria a liberdade dele. Ele ainda conseguiria ter a brasileira bochileira que ele ia continuar comendo, né? Construir uma família com uma mulher maluca dessa daí, que aceitou o cara fazer um plano desse, né? Uma mulher maluca. O cara dá um plano desse, bota na mesa. A mulher fala, não, amor, vamos. Simplesmente por uma cidadania americana. Meu Deus, cara. Meu Deus. Tipo assim, é totalmente absurdo. Mas é aquilo. Simplesmente o cara não quis perder. Não quer perder. As pessoas não querem perder. As pessoas não aceitam perder. E elas vão para a medida mais drástica possível, seja por vingança ou por não querer perder, e se cria uma situação dessa. De novo, como o exemplo que as pessoas usaram. Ninguém chegou e falou, cara, seja o caso do brasileiro ou o caso do gringo, ninguém chegou e falou, cara, aceita, você vai perder nessa situação aí, acontece coisas da vida. Mas você pode continuar, você pode ainda tentar reverter
em alguns aspectos e você pode encontrar um outro caminho. Não, é simplesmente para medida mais drástica. De novo, as pessoas olhavam e falavam assim, ele não deveria ter quilado, o brasileiro no caso, não deveria ter quilado os próprios filhos, e sim a mulher. Ele seria preso e se ferraria. Os filhos iam ter que conviver sabendo que o pai matou a mãe deles, o pai tá preso e agora a vida deles basicamente acabou. Um trauma absurdo. Um trauma absurdo. Então, os caras não aceitam, os caras são extremamente egoístas. Aí o cara, na cabeça dele, ele não conseguiu pensar nos filhos, ele não conseguiu pensar nele. Vamos botar que ele não pense nele em nenhuma das situações, mas ele não conseguiu pensar nos filhos. E o que ele fez? Vou passar os meus filhos, vou quilar os meus filhos, porque isso vai gerar um trauma, uma coisa na cabeça dessa mulher que ela vai se arrepender a vida toda. Ele não conseguiu colocar os filhos dele na equação. Ele foi brutalmente egoísta, cara. Brutalmente egoísta. E as pessoas não conseguem entender isso. Elas querem ganhar vantagem em todas as áreas, cara. Ninguém quer perder, cara. Simplesmente ninguém quer perder. Por exemplo, vamos usar uma máxima que é muito falada na machosfera, que eu discordo, tá? Eu discordo. Que os caras falam a seguinte coisa. Não, vamos... Os caras têm essa mania de falar assim, não, pra resolver a situação da sociedade é muito fácil. Você tira o voto feminino das mulheres e você tira o direito delas a trabalho. Aí a lógica dos caras é o quê? Se as mulheres não trabalharem, não votarem, e aí de fato você pega o grosso das mulheres, as mulheres votam, você pode pesquisar isso, o grosso das mulheres vai votar em esquerdista, tudo isso eu concordo, nessa parte eu concordo, eu não tiro o mérito dos caras que falam isso não, porque as mulheres votam muito mal, né? Mas os homens também votam muito mal também. Mas as mulheres é absurdo, é totalmente absurdo. Mas vamos colocar que isso aconteça. O voto das mulheres acaba, as mulheres não têm mais direitos a trabalho, e aí os homens vão para o mercado de trabalho. Mesmo que isso aconteça, não vai ter trabalho para todos os homens. Não vai ter. Muitos homens vão ter que trabalhar em serviços ruins. E ainda vai ficar, porque em termos de densidade, né, ainda vai ficar muitos e muitos e muitos homens desempregados. Vai melhorar, de fato, em um certo nível pode melhorar, porque vai ter ali uma falta, né, de mão de obra, porque as mulheres vão estar saindo do trabalho. Mas, por exemplo, as mulheres estão geralmente em serviços nas áreas de serviços, né, trabalhos nas áreas de serviços. Então a mulher vai sair, você vai trabalhar na área de serviço, não é porque uma mulher hoje ganha R$1.500, sei lá, quanto é o salário mínimo? R$1.600? R$1.500? Não sei quanto tá o salário mínimo no Brasil. Aí você vai entrar naquele trabalho, vamos supor que vai ter um aumento ali de, você ganha 1.500, você vai começar a ganhar 2.000. Cara, isso não vai mudar a tua realidade financeira. Você ainda vai ser um cara de chão de fábrica, você ainda vai ser um cara desqualificado para o mercado de trabalho. Isso não vai mudar, tá ligado? Retirar as mulheres não vai mudar a tua realidade. Se você tem um subemprego, você vai ter só um subemprego plus, né? Não vai mudar muita coisa. Mas os caras têm essa panaceia para resolver os problemas, né? Mas vamos lá. Já que as mulheres não vão trabalhar, qual vai ser a medida de sobrevivência delas? Casar e construir família. Aí eu pergunto para vocês, dentro de ambiente de trabalho, quem é o tipo de pessoa, tira as mulheres da equação, quem é o tipo de pessoa no ambiente de trabalho que mais tenta predar o homem ali dentro? São os caras casados. Porque o cara casado, ele pensa a seguinte coisa: eu tenho a mulher para sustentar, eu tenho meus filhos para sustentar. E eu sou o líder da família. Então ele vai ter uma mãe doente, sei lá, uma irmã, uma coisa do tipo. Então ele vai ter, além dele, para sobreviver, vai ter a esposa, talvez a mãe, o pai dele doente, os filhos. Ou seja, ele vai ser o líder ali dentro daquele clã, digamos assim, dele. Então ele vai te predar, o nível de predação vai ser muito maior nos ambientes de trabalho. Ele não vai se resolver porque as mulheres vão sair. Ele só vai mudar, ele só vai se adaptar. Vai ser homens casados, geralmente com filhos em situações tenebrosas, querendo subir de cargo, querendo melhorar de vida ou conseguir manter a questão de sobrevivência deles, e vai predar você. E se você também for casado, você vai tentar predar eles, ou seja, o ambiente vai continuar sendo hostil. Continuar sendo hostil. Não vai mudar muita coisa. Essa noção de que vai melhorar, de que vai ser
um lugar perfeito? Não vai, não vai. Muito pelo contrário. Pelo menos eu posso dizer que é questão do primeiro mundo, né? As questões mais tranquilas de trabalho são homens que são geralmente meio vagabundos, assim. Quando eu digo vagabundo, é o cara que não é casado, não tem família, ele vive mais no jeitinho ali dele lá mais frugal, ou uma coisa mais de economizar para fazer uma viagem, para curtir a promiscuidade dele na pista. São coisas mais desse nível. Agora, quando você bota no colo do cara esposa, filhos, ele vai para o modo sobrevivência e ele vai tentar te predar. Todas as situações, aqui já é um caso específico meu, todas as situações de dor de cabeça que eu tive em ambiente de trabalho eram mediantes a homens casados. Que eles simplesmente tinham aquela coisa de que eu tenho uma esposa, eu tenho filhos para cuidar e eu vou te destruir porque eu preciso ganhar, sei lá, 30, 100, R$ 200 a mais, ou preciso pegar aquela hora extra que vai ter no trabalho e eu preciso me proteger aqui e te jogar do penhasco porque eu tenho meus filhos para cuidar. Então as coisas não vão mudar, mas existe sempre essa noção de que não, é só tirar as mulheres da equação que tudo vai mudar. Quando não é assim, cara. Não é uma situação onde você sempre vai ganhar. Você vai perder de algum lado. Porque os caras, eles só querem ver o lado bom. Só tá vendo o lado bom. Ah, elas não vão votar, elas não vão trabalhar, vai ter mais questão de empregabilidade. Mas também tem um lado ruim, cara. Você não só vai ganhar. De novo, ouvinte, você que tá me ouvindo. Mudou dessa forma que os caras têm essa panaceia pra sociedade, né? Cara, você vai aguentar ter que trabalhar num ambiente hostil, que vai ficar muito mais... Eu acredito que fique muito mais hostil, tá? Isso é uma coisa totalmente anedótica minha. Acredito que vai se tornar muito mais hostil. E você vai aguentar ter que trabalhar pra caralho pra cuidar de esposa, filho, bancar sua mãe, que não vai trabalhar, vai estar velha, talvez não vai conseguir se aposentar. Tu vai conseguir bancar isso? Talvez bancar a mãe da sua esposa também, que talvez esteja doente. Tu vai conseguir bancar tudo isso? Sabe a pressão que é ter uma família? Sabe a pressão que é isso? Você consegue bancar isso? Eu não sei, eu falo por mim. Eu não ia conseguir não, cara. Eu não ia conseguir perder alguns tipos de liberdades que eu tenho hoje, né? Pra conseguir botar meus filhos no lugar certo, conseguir botar ali a minha esposa nas rédeas. Eu não ia conseguir, não. E até mesmo em termos assim gerais, na sociedade, não existia um momento da sociedade onde as mulheres não votavam e nunca trabalhavam. A mulher trabalhava para fazer serviço de casa, a mulher trabalhava com o marido, que era muito comum, principalmente nos países do primeiro mundo. Então o cara abria um comércio, a mulher trabalhava junto com isso, essa coisa muito... Eu não sei, no Brasil, historicamente, acho que não tanto. Porque a mulher brasileira ela tem essa coisa de ser mais provida do que as mulheres gringas, né? As mulheres gringas não. Historicamente, sempre teve essa coisa de que a mulher gringa ela trabalhava ou com o marido ou tinha alguma coisa de gerenciamento ali dentro da questão familiar e coisa do tipo. E que também acabava demandando um certo tipo de trabalho para alguma coisa, até para a família ter mais dinheiro, mais posses, mais bens, né? E olha só como as pessoas elas nunca querem perder e elas ficam desmerecendo as pessoas de alguma forma, porque elas querem sempre o auge das pessoas ou ganhar o máximo possível. Eu já contei esse caso aqui, mas eu vou me tornar repetitivo aqui porque ele se encaixa muito bem com esse tema. Existe uma mulher no Rio de Janeiro, que primeira vez, ela foi lá e casou com um cara com dinheiro no Nordeste. Um cara com dinheiro, mas era um shed, comedor, engravidou ela e abandonou ela. Falou tipo assim, segue o teu caminho, vou seguir o meu, tenho condição de financeira, sou um cara bonito, você já não presta. Aí ela foi para um segundo assim, vamos botar... Eu só tô usando exemplo aqui porque eu não sei nem a feição dos caras, mas só para vocês tentarem entender. Aí ela saiu do alfa, do shed máximo, com dinheiro e beleza. Ela já, uma mulher mãe solteira, né? Ela já foi para um shed light ali. Aí ela olhou assim, colou com o cara, teve mais um filho e o relacionamento não deu certo. Aí como já tá com 2 filhos, né? Já começa a ficar uma situação meio complicada de arrumar até um cara de boa estética numa boa condição. Aí ela foi para um cara já um pouco mais betinha. Teve o 3º filho, ou seja, de cada filho de um pai diferente. Teve o 3º filho. E aí ela
abandonada de novo. Ou seja, a mulher fez merda 3 vezes e virou mãe solteira de 3 filhos. Aí ela encontra um Betinha, olha só, ela encontra um Betinha, vocês vão entender isso mais na frente. Ela encontra um Betinha, fala: Betinha, eu vou casar com você, Betinha, você não tem ninguém. Mas Betinha, eu não vou te dar filho não, já tenho 3. Os filhos agora vai ser pra você, esses 3 filhos agora é seu. Ah, cada um é de um pai diferente, é isso aí que você vai ter. E você não vai ter filho seu, tá? Seu DNA, sua prole, você não vai ter não. Os filhos que você vai ter vai ser esses 3 aqui. Ou seja, a mulher só fazendo merda. Ah, o Betinha, ele vai lá e aceita. Ele fala: não, tudo bem, eu aceito. Eu aceito. Ah, o Betinha entra no relacionamento com a mulher. Aí, a filha mais velha dessa mulher, ela encontra tipo assim, ela favelada no Rio de Janeiro, mora numa favela fedorenta no Rio de Janeiro. Ela vai e tem uma filha. Essa filha aí é a do primeiro relacionamento. Tem uma filha que, tipo assim, em termos assim de não ser tão promíscua, não ser tão zoada, digamos, cara, é difícil falar assim, mas vamos botar assim numa condição que ela é ok, é uma mulher ok para os padrões brasileiros, para os padrões cariocas. Ela não é exemplo de mulher para casar, tá? Eu tô falando, pro padrão carioca, ela era diferenciada. E de fato, se você pegar e comparar com as mulheres profanas cariocas, ela era. Só que era uma mulher que eu casaria? Não. Mas, para os padrões cariocas, era uma mulher aceitável. Ok. Aí ela encontra um moleque de classe média alta no Rio de Janeiro. A moleque fala pra ela: então, gostei de você, vou ficar com você, vou te arrastar, tu tem o sonho de sair do país, eu vou te levar, eu vou bancar tudo, eu vou bancar o processo, eu vou bancar a tua questão financeira, você vai vir comigo, vai ver a minha esposa, e a gente vai junto pra outro país. Eles foram. Aí o cara sinistro, o cara foi lá, bancou tudo, bancou a provisão, bancou o processo, bancou a porra toda. Tinha uma mulher de uma favela fedorenta do Rio de Janeiro e deu uma condiçãozinha legal pra ela. Ok. Aí os anos vão se passando, o cara fez toda essa quest, conseguiu se tornar um cara vitorioso, um cara requisitado na área dele, um cara com uma questão financeira pica. Só que ele não teve filho com essa mulher, e ele não quer ter filho com essa mulher. E aí ele é visto como merda pela mãe dessa mulher. E quem é a mãe dessa mulher? É, obviamente, quem eu acabei de falar, né? Aqui teve 3 filhos, colocou depois com Betinha, que nem deu filho pro Beta, e os outros 2 filhos que ela teve, tirando essa que tá morando na gringa, a filha era meio que uma degenerada, casou com um cara lá e colou com um cara. Mas era uma garota extremamente promíscua. E o filho, o mais novo, ele tava numa condição que ele tava quase fechando com a tropa do CV. Ia vermelhar, né? Vermelhinho, ficar vermelho. Mas aí, olha só, cara. O filho dessa mulher, ele tava quase indo fechar na boca e tudo mais. Já prova que a mulher fez tudo errado na vida dela, mas ela acha o marido que é um exemplo, uma mulher que é um exemplo de vencedor, o marido da primeira filha dela, um merda, né? Ela diz isso explicitamente, que acha ele um merda, um fraco, viado e coisa do tipo, porque ele não quer ter filho e porque ele é meio sojado, né? Na visão dela. Mas o certo é o filho dela, né? Porque o filho dela, ele quase fechou no tráfico, mas aí, enquanto ele tava pensando em fechar no tráfico, ele encontrou uma mulher, ouvinte, imunda. Deve foder pra caralho? Deve. Deve ter um sexo gostoso? Provavelmente, porque eu conheci o primeiro marido, entre aspas, marido dela, né? É um conhecido meu, era até meu vizinho. Aí, essa mulher, que esse moleque colou, ela teve um filho com esse meu vizinho. Eu acho que a história dele tá ficando um pouco confusa. Na minha cabeça tá muito bem relatada, mas pra vocês tá um pouco confusa. Mas essa mulher, ela teve um filho com esse meu vizinho. O filho nasceu autista, num grau ali intermediário, se eu não tô enganado. E depois separou, né? Separou, ou seja, já era uma mulher extremamente rodada. Ela tem, cara, eu tinha foto, ela tinha umas fotos vazadas dela, do tempo que ela ficava tirando fotinho, mostrando peito pra fora, buceta pra fora e tudo mais. E essas fotos tinham rodado, ou seja, uma mulher extremamente promíscua e com foto na internet dela pelada.
Aí esse filho dessa mulher que queria fechar na boca, colocou essa mulher, acabou engravidando essa mulher e teve um filho com essa mulher, com essa garota. Na cabeça dela, o filho dela é um vencedor, ou seja, quase fechou no tráfico, é literalmente um bastardo, colocou a mulher mãe solteira, promíscua, com foto de buceta rolando na internet e com um filho autista, pra vocês terem noção. Mas na cabeça da mãe, o filho dela é um filho ok, é um filho que ele quase deu errado, mas não deu. Agora é um cara que tá lá, tem a casinha dele, tá com a mãe solteira lá, tá cuidando do filhinho dele, é um exemplo. Mas na cabeça dela, no caso, dessa primeira filha dela que tá na gringa, que tá com o marido dela lá e tudo mais, ela consegue ver o filho dela um vencedor e o cara que tá na gringa um fudido. Porque ele, sabe por quê? Porque ele ainda não teve um filho com a esposa. Porque o cara não quer, o cara chegou a uma conclusão que ele não quer. Seja a particularidade dele e tudo mais, ou a vida dele que ele fez um processo satânico em outro país. Agora ele quer aproveitar. E ele não quer ter filho. Mas na cabeça dela, como ela só quer vencer, ela não consegue ver que o cara tirou a filha dela da favela, deu uma condição boa pra filha, muito boa, honrou a filha, estão casados até hoje e tudo mais, um pouquinho mais de 10 anos, se eu não estou enganado. Vive uma vida ok. Eu não sei se chegam a ajudar financeiramente ela e tudo mais, mas, tipo assim, são exemplo, né, pra sociedade de vencedores e tudo mais. Mas só porque na cabeça dela a filha dela deveria ter um filho, ela vê o cara como merda porque o cara não quer dar um filho pra ela, pra garota. Aí eu fico olhando assim e falo, caralho, mano, tu não é exemplo, o teu marido não é exemplo, o teu filho não é exemplo de porra nenhuma, mas na tua cabeça esse cara é um fracassado. Na cabeça dela, esse cara é um fracassado. Porque ela começa a comparar com até outros homens e fala, não, o outro fulano tem dinheiro, tem um casamento, tem filho, aquele lá que tá com a minha filha não vale a pena. Ou seja, ela quer vencer em todas as áreas. Ela quer que a filha dela case com um cara que tem dinheiro, more na gringa, construa família, porque ela quer ter um netinho, né? Ela já tem netos, mas ela quer ter um netinho da primeira filha. Ou seja, só quer vencer, vencer, vencer e vencer. Sabe? Não consegue ver que as pessoas são particulares. Algumas vão vencer, mas vão perder alguma coisa no caminho. O cara que fez esse processo para sair do país, ele teve que desistir de algumas coisas, talvez ter um filho e tudo mais. Agora que ele tá se estabilizando, o cara não quer ter um filho, o direito dele, não é obrigado a ter um filho com a mulher. E se a mulher não quiser continuar com ele porque ele não quer ter um filho, a mulher simplesmente separa. Mas não, é simplesmente sempre humilhando o cara e tirando o cara da merda. Por quê? A mulher só quer vencer. As pessoas só querem vencer e só querem levar vantagem, cara. Só querem levar vantagem. Elas não conseguem abdicar de alguma coisa, abrir mão de alguma coisa. Isso eu uso exemplo da minha própria família. Às vezes eu converso com meus pais e eles me dão uma cutucadinha falando, porra, eu queria um neto. Eu falo, olha só, eu abri mão de algumas coisas pelo que eu queria. Eu não posso adorar dois deuses. Eu não posso ter uma condição boa, não posso morar no outro país, ter um filho e tudo mais. Eu não consigo fazer isso tudo. Eu não consigo fazer isso tudo. Se eu quisesse ter um filho, eu teria que abdicar de algumas coisas. Talvez eu teria que estar no Brasil hoje em dia, porque ter um filho na Austrália é satânico, ter um filho fora do Brasil é difícil pra caralho. Bancar uma mulher na gringa é difícil, porque ou alguém vai querer tomar a tua mulher, ou a tua mulher pode ter mais facilidade pra pular de um galho pro outro, né? Encontrar um cara melhor. Então é muito complicado e, pô, eu abdiquei. Aí eu falo, olha só, o filho, eu tenho que explicar pra eles, o filho não é tão importante assim. Olha os exemplos dos caras que tem, todos os meus amigos cresceram comigo, que tem filho, olha o exemplo dos caras. Casamento merda, fraude de paternidade, quebrados financeiramente, drogados, alcoólatras, morando mal, estagnados da vida. Porra, eu não passo por isso. Eu não posso ter tudo. Aí eles param e pensam e falam, eu queria, mas de certa forma você tem um ponto. Eles podem não concordar na cabeça deles, mas os meus pontos são colocados à mesa e eles não conseguem refutar. E de novo, não dá pra você ganhar sempre. E provavelmente você nunca vai ganhar da forma que você explicitamente imagina. Mas as pessoas não conseguem pensar assim, cara. As pessoas querem ganhar
as pessoas querem alimentar o próprio ego e elas não conseguem perceber que elas vão ganhar em um lugar, vão perder em outros, ou fizeram uma escolha errada. Não, elas não querem chegar nessa conclusão. A conclusão que elas querem é aquilo: eu quero vencer financeiramente, eu quero vencer no casamento, eu quero conseguir passar por cima das burocracias da sociedade, do mundo onde eu estou, e se eu não conseguir, eu vou punir alguém de alguma forma extremamente brutal, seja no caso dos Estados Unidos, onde o cara passou a própria esposa e passou um cara de graça, aleatório, e jogou a culpa nele de criminalidade, só para conseguir se livrar da esposa, ou seja do cara que simplesmente a mulher estava largando ele, já pelas informações que eu tenho até agora, que a mulher já estava se separando, já estava no processo de separação, e o cara vai lá, para ele sair na vantagem, para ele vencer na cabeça doentia dele, ele vai lá e passa os próprios filhos só para punir a mulher. E aí a sociedade olha para essa situação e não fala: caralho, tem alguma coisa errada, cara. Não. A sociedade olha e fala: vamos piorar e burocratizar cada vez mais as relações. Ou, não, isso deveria ter sido feito com a mulher. Ou os caras falando assim: não, o caso desse cara que passou os próprios filhos, ele tá certo, porque se você pensar friamente, ele puniu a mulher da forma mais brutal possível. Caralho, mano, todo mundo só quer ganhar, mano. É impressionante, mano. Não consegue visualizar que você vai perder, né? E isso me remete muito ao futebol, né? Porque às vezes, né, quando eu tô puto com o Flamengo, aí vem um vascaíno, sempre alguns amigos de vascaíno falam: porra, cara, tá reclamando, que não sei o que, ou coisa do tipo, né? E outro dia eu tava analisando a questão financeira dos clubes brasileiros, e um amigo doente meu, a gente tava parando, ele é corintiano, né, doente igual a mim, aí a gente foi parar, a gente foi analisar, cara, a gente é doente, cara, de madrugada a gente analisando coisas madrugada pra mim, né, pra ele não, mas pra mim, a gente analisando questões financeiras de clubes brasileiros. E a gente chega na conclusão de que quando essa inflação do futebol brasileiro acabar, porque o que acontece no futebol, agora eu vou falar um pouco de futebol, sei que vocês não gostam, mas eu vou falar um pouco. A gente estava analisando a questão de futebol e a gente falou: cara, vai chegar um momento que vai dar merda. Porque basicamente os clubes de futebol estão pegando as cotas de televisão, de venda, com a questão da Libra, da Liga Forte e tudo mais, e torrando em contratação, porque eles não aceitam perder. Eles não conseguem chegar à conclusão de que, olha só, a gente não consegue revelar mais jogador, a gente tem jogadores ruins e estão pagando muito caro porque o mercado está inflacionado, porque entrou muito dinheiro das bets e também muito dinheiro das cotas de televisão, mas isso vai acabar. Os clubes não, os clubes olham pro Palmeiras e pro Flamengo, aí falam: não, eles estão ganhando muito, vamos investir mais, pegar esse dinheiro que a gente tem aqui, a gente tá quebrado, vamos pegar esse dinheiro aqui, vamos injetar tudo e tentar ganhar igual o Flamengo e o Palmeiras. Os caras não conseguem olhar e falar: cara, vamos organizar financeiramente, vamos organizar o clube e vamos resolver isso aqui. Não, os caras vão gastar todo o dinheiro que eles estão pegando agora de aporte de bet, que uma hora vai acabar essa porra. Os aportes financeiros das cotas de televisão estão gastando tudo. E, cara, o Brasil, em termos financeiros de futebol, é aquela coisa. Os caras, esse dinheiro vai acabar, eles vão ter que vender esses clubes ou vão quebrar. Se os caras já acham que já tá tenebroso agora, irmão, se os clubes brasileiros não virar SAF todos assim, a questão financeira, eles vão ser mogados 3, 4, 5, 10 vezes mais. Quem vai conseguir se manter é basicamente Corinthians, Palmeiras e Flamengo, assim, a grosso modo. Pode ter outros clubes assim, mas a tendência é essa. E os caras não, os caras olham pro Flamengo, olham pro Palmeiras e falam: não, a gente tem que ganhar também, a gente tem que conseguir ficar no mesmo patamar que eles em termos futebolísticos. Aí o mercado simplesmente inflacionadaço no Brasil, os caras com a monetização deles baseado em euro, isso vai dar merda. Mas é aquela coisa, os caras não aceitam perder, os caras não aceitam dar um passinho para trás. Teve uma vez, aqui para terminar esse vídeo, que o presidente do Flamengo, o Bandeira de Melo, ele tinha dado uma entrevista e falou: olha só, a gente vai ficar fudido aqui há alguns anos, chamou a organizada do Flamengo, né, a Raça e a Jovem, falou: olha só,
Esses anos aqui, não me cobra título não, eu vou organizar a casa. Se vocês ficarem me cobrando essa porra, vocês sabem que vai continuar a mesma merda que tá. O Bandeira deu esse papo pra eles. Aí passou alguns meses, o Flamengo tava jogando muito mal, quase sendo rebaixado. Se eu não me engano, ali entre 2013 e 2014. Minha memória vai falhar quando isso aconteceu. Aí, se eu não me engano, a Raça foi lá cobrar o Bandeira de Melo. Aí o Bandeira de Melo, né? Porra, olhou pro cara e falou assim: meu irmão, tu esqueceu a conversa que eu tive com você há alguns meses atrás? O que eu falei pra você? Tu é maluco? Tu é doente, por acaso? Eu falei que vocês vão ficar fudidos durante esses anos. Porque não tem dinheiro, eu vou resolver a porra da casa aqui. Não me cobre agora, me cobre lá na frente. Aí ele deu um parecer que ali entre 2017 e 2018 poderia cobrar ele. Ele pegou a presidência em 2013. Aí ele falou: vocês são malucos, cara? Eu falei que ia resolver essa porra financeira, eu vou resolver essa porra financeira, não fique me cobrando, contratação cara, que tem que ir pra Libertadores, isso, aquilo. Eu já expliquei como funciona, porra. Tem que aceitar perder agora pra ganhar lá na frente. Aí os caras pararam, olharam, pensaram, e naquela época a torcida do Flamengo deu uma minimizada, porque aceitou perder ali pra lá na frente conseguir conquistar alguma coisa. Só que isso é um ponto fora da curva, cara. Seja no futebol, seja na vida. As pessoas só querem ganhar. Então, a gente tem essa sociedade deturpada, como a gente vê. Então, esses casos, onde o cara mata os próprios filhos para punir a mulher porque ele não aceita perder, ou seja o caso nos Estados Unidos que eu relatei, ou outros diversos casos, vão continuar acontecendo, cara. Vão continuar acontecendo, porque simplesmente as pessoas não aceitam perder, se organizar e até mesmo trabalhar em certo tipo de ação que ela vai fazer. Então, o cara vai casar, ele tem que saber como ele vai casar, como ele vai se proteger. O cara vai querer ter um filho, ele tem que saber como ele se vai planejar e o que ele vai perder e o que ele vai ganhar tendo um filho ou não, construindo uma família. Ele vai abrir um negócio, ele tem que saber como a burocracia do estado, do país dele. Ele vai mudar de país, ele tem que saber de todo o processo de como as coisas funcionam. Não é fácil, cara. Mas, de novo, as pessoas só querem vencer. E aí, a gente tem situações malucas como a gente vem vendo, né, cara? E simplesmente eu olho assim, cara, eu vislumbro assim, não é que eu seja fatalista e só pense no it's over, né, cara? Mas você olha pra frente e você só vê trevas, cara. Só trevas.